Debate Bola 4 Linhas traz um bloco dedicado aos jogos de quarta-feira entre cariocas e paulistas. Em São Paulo, vitória carioca com o Botafogo fazendo 2-0 sobre o Corinthians. Gols de Louco Abreu e Michael Suel no Pacaembu. E o Flamengo no Engenhão empatou em 1-1 com o Palmeiras. O gol flamenguista marcado por Thiago Neves. Maicon Leite marcou o gol palmeirense. Fernando Diniz, o Botafogo chega a 49 pontos e tem um jogo a menos. Você acha que o fato dessa vitória ter acontecido no Pacaembu, essa vitória sobre o líder Corinthians, ter acontecido no Pacaembu, dá mais moral ainda para o jogo com o Santos, também no estado de São Paulo? Olha, ô Vinícius, eu acho que dá muita moral, não só para o jogo contra o Santos, como para o resto do campeonato. Eu acho que está todo mundo se esquecendo que, embora o Botafogo tenha um jogo a menos contra o Santos, o Botafogo tem outros jogos importantes. Ele tem ainda um clássico por fazer contra o Vasco. Tem dois. Aí, tem exatamente. Vasco e tem Fluminense na última rodada. Exatamente. Você já imaginou, gente? Vocês já imaginaram se Botafogo e Fluminense chegam na última rodada com chances de título? Exatamente. Pode acontecer. Pode acontecer dos dois chegarem com chance de título, né? O Botafogo, se não me engano, ainda vai fazer um jogo contra o Internacional. Eu não sei. Entendeu? Ainda vai fazer jogos contra clubes lá de cima da tabela. Exatamente. Então, vai dar moral sim pro jogo contra o Santos, mas vai dar moral pro resto dos jogos do campeonato. Entendeu? De fato, o Botafogo tem alguns jogos contra times que estão lá embaixo. Um deles só que um deles, por exemplo, é um jogo complicado, contra o Cruzeiro. Sim. Mas é aqui no Rio, né? Exatamente. É aqui no Rio, o que torna um jogo um pouco menos difícil. Exato. O Botafogo ainda tem, dentre os jogos, ele tem Botafogo e Atlético Paranaense. Temos também que é o próximo. O Avaí enfrenta o Avaí e Botafogo, jogo na ressacada, provavelmente. Exatamente. Botafogo e Cruzeiro. Tem também o Botafogo e Figueirense, jogo aqui no Rio de Janeiro. Jogo bom. O Botafogo vai ter um jogo difícil aí, mas dá pro Botafogo ganhar esse jogo aí. O Botafogo enfrenta o Vasco, provavelmente esse jogo vai ser em São Januário. Grande jogo esse, grande jogo. Os dois aí podem chegar ainda com chance de título. Depois o Botafogo vai a Minas pegar o América Mineiro. Esse jogo aí, olha, se o América resolver fazer o que fez com os outros, meu amigo, vai ficar complicado, né? A 3 rodadas do final, o Botafogo enfrenta o Internacional. Pois 3 rodadas do final. E aí depois ele pega um jogo contra o Atlético Mineiro e um jogo contra o Fluminense. Então, 3 rodadas do final. Internacional. O Internacional pode ainda chegar sonhando com o Libertadores. Sim, muito. Aí, duas rodadas. Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro ainda com certeza, tá? Eu não estou desmerecendo o Atlético Mineiro não, mas ainda com certeza vai lutar, vai chegar lutando contra o rebaixamento. Vai ver, pelo menos pelo retrovisor, você acha que vai estar vendo? Eu acho que sim. Pode dar uma arrancada, tal, mas ainda talvez vá precisar de pontos para fugir. E na última rodada, Fluminense, que é clássico, entendeu? Então, eu acho que claro que os jogadores, a diretoria tem que pensar no jogo do Santos sim, que é duríssimo e tal, mas tem que pensar também nos outros jogos, né? Claro. Do lado do Flamengo, você acha que o contexto, o pano de fundo do jogo, tornou o empate em casa com o Palmeiras ainda mais um resultado com sabor de derrota? Olha, Vinícius, eu acho que sim. Eu acho que foi um empate com sabor de derrota, não só pelo contexto, como também pelo futebol que os dois times apresentaram, né? Porque o do Palmeiras, sinceramente, não é desdenhando do Palmeiras não. Claro. Tá? Porque do Palmeiras você já espera um futebol mais pobre, porque é um time tecnicamente fraco, né? Inclusive estava desfalcado. Sim, pois é. Só para falar dos dois
de dois jogadores de linha importantíssimos. O Valdívia estava na seleção chilena. Exatamente. E o Kleber, por conta de que pediu para não jogar, né? Que pediu para não jogar em função do que aconteceu com o seu companheiro João Vitor. Exatamente. São dois jogadores fundamentais no esquema do Filipão, né? Lógico. Então o Palmeiras se ressente muito, né, quando ele perde o Valdívia, o Kleber, o Marcos Assunção também, como ele perdeu durante o jogo. Durante o segundo tempo. Exatamente. Quase todo o segundo tempo. Exatamente. Então e o Flamengo acabou não se aproveitando disso. Por quê? Porque não jogou bem. Acontece de um clube não jogar bem contra o outro. O filme é um dia daqueles, né? Exatamente. Então você acha que esse baixo nível foi por conta baixo nível da partida? Foi por conta também do desfalque do Ronaldinho Gaúcho? Vinícius, o Ronaldinho Gaúcho atrapalha sim, a ausência dele atrapalha, entendeu? Mas, como se viu no Fla-Flu e no jogo entre Flamengo e América Mineiro, não é decisiva. Sim. Mas que atrapalha. É verdade. Agora, contrastando com o baixo nível do Flamengo e Palmeiras, houve um jogo entre Corinthians e Botafogo no Pacaembu, um jogo de altíssimo nível. Por que você acha que houve esse alto nível no jogo do Pacaembu? Bom, alto nível principalmente do Botafogo, né? Claro. O Botafogo fez uma partida excelente, principalmente no primeiro tempo, né? Ele partiu para cima do Corinthians, ele não deixou o Corinthians sequer respirar no início do jogo, né? O Corinthians, ele, quando joga em casa, ele, como qualquer mandante, aliás, né? Claro. Ele gosta de partir para cima nos primeiros 15 minutos, sufocar mesmo o adversário, né? Mas o Botafogo não deixou, o Botafogo foi valente diante do Corinthians e conseguiu os gols e conseguiu mais um muito mal anulado pelo juiz. Exatamente, um gol que ele marcou o impedimento do Louco Abreu, mas o Louco Abreu não participou da jogada. Aliás, o Louco Abreu estava longe de participar da jogada, né? Exatamente. Agora, você estava falando do jogo entre Corinthians e Botafogo, do Botafogo ter partido para cima. Surpreendentemente, no jogo entre Flamengo e Palmeiras, também o Palmeiras, time visitante, partiu para cima. Partiu para cima, só que tem que o Palmeiras, como ele não tem tanta qualidade técnica como o Botafogo, ele acabou incomodando menos o Felipe, né? Exatamente. O Flamengo não teve tanto trabalho com o Palmeiras quanto o Corinthians com o Botafogo, né? E na verdade o Flamengo também não deu muito trabalho ao Deola, não. Entendeu? Não foi, o Flamengo merecia vencer. Não, o Flamengo não merecia vencer esse jogo. Não jogou bem. Acontece. E o Corinthians, com vários chutes, que dá para perceber que era também aquele filme Um Dia Daqueles, que eles chutavam de longe, sempre aparecia uma cabeça de um defensor para desviar. Aparecia o Renan fazendo uma grande defesa. Você também acha que o Corinthians pelo menos um golzinho merecia? Olha, Vinícius, quando eu vi no final do jogo, que eu estava vendo o jogo do Flamengo e Palmeiras, né? Quando eu vi no final do jogo, mas você viu os melhores momentos do Corinthians e Botafogo? Eu vi assim, a parte final do jogo do Corinthians e Botafogo, porque estava um pouco atrasado em relação a Flamengo e Palmeiras, eu vi. Quando eu vi no final do jogo o scout de chutes a gol, os números, né, chutes a gol do Corinthians e do Botafogo, parece que eu tava vendo Corinthians e Flamengo. Sim. Que o Corinthians deu mais de 30 chutes a gol contra o Flamengo para entrar em 2 bolas. Exato. Tá? E contra o Botafogo deu 26 para não entrar nenhuma. Então me parece que isso está se tornando corriqueiro do Corinthians também. A improdutividade do ataque. Eu achei que ficou mais improdutivo quando o Adriano entrou. Porque o pessoal estava sempre tendendo a jogar na área. Pra ele, né? Sempre tendendo a jogar na área pra ele. Ele jogou um pouco melhor do que contra o Atlético Goianiense, ou não? Mesmo nível. Mesmo nível? Mesmo nível. Ainda tá sentindo bastante o peso, tá sentindo bastante falta de ritmo muito grande. Coitado do Adriano. É de dar pena.
O Flamengo se ressentindo da R10 ou o Valdívia fazendo o Palmeiras se sentir ausência no meio de campo? Qual deles é mais fundamental para o clube? O Valdívia para o Palmeiras. Por quê? Porque o Flamengo, pelo menos, tem o Thiago Neves que ainda dá uma compensada, né? Claro. Agora, o Palmeiras não tem ninguém para compensar o Valdívia. No meio de campo estava apenas o Patrick como jogador ofensivo. O Patrick é um jogador mais voluntarioso, né? Muito. É um Marquinho, digamos assim, do Palmeiras, né? Sim. Porque o Marquinho não é péssimo jogador, não. O Marquinho é um jogador mediano mesmo. E o Patrick também, entendeu? Tá certo. O Palmeiras tinha o Lincoln, né? Mas o Palmeiras fez o favor de cedê-lo ao Avaí, né? Inclusive o Lincoln tem sido importante em vitórias do Avaí. Sim. Agora do lado dos ausentes importantes do Corinthians e Botafogo, o Corinthians não teve o Ralf, estava na seleção brasileira, assim como o Botafogo não teve o goleiro Jefferson, por causa do voo micado da seleção. Quem você acha que sentiu mais a ausência por causa de seleção? O Corinthians. Por duas razões. Primeiro que o Botafogo, assim, ele fez uma grande partida no primeiro tempo, né? Sim. Ele partiu para cima, tal, atacou bastante. E o meio de campo do Corinthians, você via que não tinha uma marcação tão firme, né, quanto ele tem normalmente com o Ralf em campo. E segundo, que enfim reconheceram o talento do Renan, né, como goleiro, né, e o Renan fez a melhor partida da carreira dele, talvez. Exatamente, ele foi muito decisivo em cobranças de falta, chutes de fora da área. E ainda levou sorte também, né? Todo bom goleiro tem que ter sorte, né? Bola bateu na trave. Foram 3 bolas na trave. 3 bolas na trave, olha só, hein? Foram 3 bolas na trave. Realmente foi o Botafogo, porque o Caio Júnior afirmou assim: uma hora as coisas teriam que estar no nosso lado. Ou seja, a negatividade externa que ele falou antes do jogo parece que passou longe do Pacaembu. É verdade. Agora, parece que ficou no Engenhão, né? Exatamente. Agora, o que você achou desse esquema do Botafogo pro jogo com o Corinthians? 4-5-1, e aí com isso o Caio Júnior, ele tirou o Herrera e botou o Felipe Menezes como titular. Felipe Menezes foi bem no jogo, né? Foi bem. Então ele criou uma grande dúvida boa pro Caio Júnior, né? Porque o Herrera também tá numa fase boa, né? O Felipe Menezes entrou muito bem diante do Corinthians. Sim. Né? Então, eu não sei, é muito complicado, né? Porque você tem o Elkerson e o Michael Suel pelas pontas, né? Você tem o Felipe Menezes pelo meio e você tem o Louco Abreu mais à frente, né? Então é um esquema que pode se encaixar sim no Botafogo. Você acha que isso matou o esquema do Corinthians, que é um esquema bem ousado também, o esquema do Tite? Eu acho que isso matou o esquema do Corinthians. O negócio é botar 5 atacantes para jogar contra ele, principalmente em casa. Principalmente como mandante, como visitante, perdão. Eu acho que isso matou, por quê? Porque além de você ter esses 3 meias bastante ofensivos, né? Você tem um lateral que é um pouco mais defensivo, que é o Alessandro. Sim. E você tem um outro que é muito ofensivo, que é o Cortez. O Cortez, no caso, que foi expulso, né? Foi expulso primeiro por uma demora em cobrar lateral, ele tomou um cartão amarelo. E aí já tava o quê? 1-0 ou 2-0? Já tava 2-0. Aí quando tava 2-0, ele fez uma falta, o árbitro entendeu como lance para cartão amarelo, acabou expulsando o jogador. Então quer dizer, isso daí realmente dificultou muito a vida do Corinthians, o esquema tático do Botafogo. E aí mesmo com essa expulsão, você veja que o Botafogo conseguiu se segurar. Se segurou na garra. Você vê que o Louco Abreu virou zagueiro. Exatamente. Aliás, Miriam Barbosa, um abraço pra você, Miriam. O Louco Abreu foi o melhor do jogo, hein?
fez gol, depois virou zagueiro, foi um grande zagueiro. Polivalente. É verdade. Agora, no esquema do Flamengo, 4-2-3-1 flamenguista, Ayrton, Williams, Renato Abreu, Botinelli, jogador que foi promovido a ídolo depois dos 2 gols nos últimos minutos do Fla-Flu, e o Thiago Neves. O que você achou, Diniz? Bom, o problema desse 4-2-3-1 do Flamengo é que são 2 jogadores, por coisas diferentes. O Williams, porque rouba a bola muito bem, mas erra passe. Sim. E Renato Abreu, porque é um jogador lento. Tá? Para você jogar pelas pontas, você tem que ter jogadores rápidos. Tá? E o nosso querido Vanderlei Luxemburgo, ele acaba não botando jogadores tão rápidos assim. De cara, você tá querendo dizer? De cara, pelas pontas. Depois você veja que ele botou o Negueba no lugar do Williams. E o time melhorou um pouco, mas continuou jogando mal. E a troca do David pelo Jael, o que você acha? O Jael, rapaz, ele não foi tão bem também não. Você acha que está tendo uma coisa no Flamengo, que inclusive tem também no Vasco, que o atacante bom é o atacante que está na reserva? Olha, no Vasco não está tendo tanto isso não, porque o Elton realmente, você veja que ele está superior ao Alexandro. Mas no caso do Flamengo? No caso do Flamengo não, porque no caso do Flamengo os 2 vão bem e os 2 vão mal. Entendeu? Num jogo em que um entra, é porque o outro vai mal. Sim. Entendeu? Entendi. E aí o outro que entra vai bem. Aí no jogo seguinte, o outro que entrou no jogo anterior é o que vai entrar de titular, entendeu? E começa mal, e fica nessa roda viva, entendeu? Exatamente. Esse é o problema. E não jogam juntos, David e Jael. Não sei porquê. Você não acha que é porque o David ele não tem mais aquele pique para jogar pelas pontas? Não sei, Vinícius. Talvez, não sei se ele tem. Talvez o internauta saiba responder, fique à vontade para. Não sei se ele tem ou se ele não tem. Entendeu? O Luxemburgo podia testar. No sábado a gente vai ter o Flamengo indo a Fortaleza enfrentar o Ceará. Jogo duro, muito duro para o Flamengo, mas eu acho que o Flamengo volta de Fortaleza com os 3 pontos. Você acha que é muito duro também por causa do estigma que teve o Ceará esse ano? Eu acho que sim. Time que eliminou da Copa do Brasil e time que conseguiu arrancar um empate aqui no jogo do Cláudio Moacir? Eu acho que sim. E também foi o jogo onde o Wellington recebeu as piores vaias, né? Dele no campeonato, né? Mas eu acho que sim também, mas eu acho que o Flamengo volta de lá com os 3 pontos. Por quê? Porque o Flamengo está mordido com o Ceará, né? Naturalmente. E seria interessante porque o Ceará venceu o Flamengo aqui dentro no Engenhão, né? Então seria interessante o Flamengo devolver vencendo lá. Exatamente. E na Copa do Brasil o Flamengo quase venceu lá dentro, né? Chegou a abrir 2-0. Exatamente. Com 2 gols do Thiago Neves. Só que acabou cedendo o empate. Exatamente. Agora, dessa vez, sempre contra o Ceará, parece que tem o contexto de Ronaldinho de amarelo, de jogador poupado, né? O Ronaldinho Gaúcho e o Thiago Neves, eles forçaram o cartão amarelo para não jogar. Não jogarem contra o Ceará, né? O Ceará no primeiro turno. E agora, o preparador físico do Flamengo, Antônio Melo, afirmou que a questão do jatinho particular, voo fretado para jogar contra o Palmeiras, foi proposital para deixar o Palmeiras na dúvida e poupar o Ronaldinho para o jogo com o Ceará. É um absurdo isso, né? É um absurdo total, rapaz. Olha, isso está me lembrando futebol lá de antigamente, sabe? Quando você sabia que o jogador não ia jogar, mas justamente para deixar o adversário em dúvida. Eles diziam até a última hora. Eles diziam, exatamente, quando levavam até a última hora. Isso aconteceu até na decisão do Campeonato Brasileiro de 77, né? Exato. Com o Serginho Chulapa, se eu não estou enganado. Isso mesmo. Né? Que o
o São Paulo sabia que ele não ia jogar, que ele era do São Paulo. São Paulo sabia que ele não ia jogar, mas diziam, talvez, não sei o que e tal. E aí isso gerou uma dúvida no time do Atlético Mineiro, que armou o time de uma forma, e o São Paulo, né, não sabendo que o Serginho não iria jogar, e aí o Atlético Mineiro acabou não conseguindo conquistar o título, mesmo invicto, né? Exatamente. Botafogo e Atlético Paranaense. O que esperar da partida? Jogo no Engenhão do Meio? Bom, esperar um jogo duro pro Botafogo, não vai ser muito fácil não, mas esperar que a galera compareça ao Engenhão e esperar os 3 pontos pro Botafogo. Olha, tá confiando aí nos 3 pontos. Porque time que vence o Corinthians lá dentro, meu amigo, por 2-0, ainda mais depois de um banho de bola que o Botafogo deu no Corinthians, eu acho que o Botafogo tem todas as condições de vencer o jogo. Tem informação aqui do Flamengo, né, que pode rolar um entra e sai, né? O Thiago Neves ainda não conseguiram ter a renovação, não conseguiram juntar o dinheiro para deixar o Thiago Neves comprado pelo time do Flamengo. E o agente do Thiago Neves já está reclamando, apesar do contrato vencer só daqui a algum tempo. Eles estão querendo, porque não houve nenhuma negociação ainda, nenhuma negociação confirmada, e agora estão dizendo que está complicada a chegada de vez para o Thiago Neves, pelo menos por mais um ano. Rapaz, aí realmente, se o Flamengo não fizer isso, vai ficar muito complicado para ele, né? Você acha que não tem substituto para o Thiago Neves no momento? No momento não. No momento, olha, muito embora o Botinelli esteja subindo de produção, né? Eu acho que por enquanto ainda é um pouco complicado afirmar que o Thiago Neves tem substituto. Então, e até porque o jogador que marca gols nos 4 últimos jogos, sim, realmente é muito difícil arrumar substituto. De fato. Agora, em compensação, tem um que está talvez saindo, pode ter um chegando, que é o Kleber, gladiador, que já, segundo o empresário dele, já está negociando, já houve contato dele com o Flamengo. Ele está querendo vir jogar no Rio de Janeiro, jogar pelo Flamengo dessa vez. Bom, se eu fosse o Flamengo, eu não quereria não. Eu não iria querer o Kleber não. Porque jogador que diz a princípio que não quer jogar no Flamengo, como ele disse em julho, né? Exato. Depois força uma barra dizendo que quer, né? Força uma barra para sair do Cruzeiro, como ele forçou. Isso. Força uma barra para sair do Palmeiras, como ele forçou agora, né? Como ele está forçando. Então, meu amigo, cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Exato. Então, ele pode vir a forçar a barra para sair do Flamengo, se o Flamengo contratá-lo de fato. Como você costuma dizer, seria arrumar sarna para se coçar? Com certeza, arrumar uma sarna daquelas, enormes. E principalmente porque o Flamengo está passando longe disso ultimamente. Lógico. Por exemplo, pelo que aconteceu no ano de 2010. Muitas coisas extracampo que atrapalharam o time rubro-negro dentro de campo. E que quase fizeram o Flamengo ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? Tá certo. O giro de Flamengo e Botafogo vai ficando por aqui, mas tem recado final de Fernando Diniz. Manda aí, Diniz. Bom, meu recado final, no caso do Botafogo, vai aí pro Caio Júnior. Ô Caio Júnior, gostei dessa sua invenção, hein? Do 4-5-1. Acho que o Botafogo tem tudo para dar certo nesse sistema também. Ou no 4-4-2 com o Herrera e com o Louco Abreu. Gostei, Caio Júnior. E olha, no caso do Flamengo, Vanderlei, pelo amor de Deus, que esse jogo tenha sido a prova cabal de que o Williams não pode ser mais escalado nesse time do Flamengo. Ele dificulta muito a vida desse time. Assim falou Fernando Diniz. No meu recado final, do lado do Botafogo, fico feliz que tem uma valorização do goleiro Renan. Com certeza. Ele pode não ser a altura do goleiro Jefferson, mas é muito bom também. Mas é um jogador que atua muito bem, um goleiro
que não merecia ser tão questionado como tinha sido nos últimos tempos. Execrado, né? Para não dizer execrado. Do lado do Flamengo, o Alex Silva afirmou ao Sport TV News que Fábio Luciano deixou os jogadores mal acostumados. Como assim? Disse que ele era um zagueiro muito seguro, que era um jogador que dava muita tranquilidade e que desde que ele saiu o time rubro-negro vai penando com a zaga, os jogadores que chegam sofrem com a herança do Fábio Luciano, tem de ser a altura do Fábio Luciano. E ele inclusive citou que o Wellington é um jogador no mesmo nível do Miranda. Realmente, olha, o Alex Silva, você foi de uma infelicidade terrível, viu? Se dizer que o Wellington é do mesmo nível do Miranda... Exato. Olha, realmente você não está batendo bem das botas não, sabia? Porque o Miranda realmente é um grande zagueiro e o Wellington não está longe disso, né? O Fábio Luciano realmente ele trazia uma certa segurança, mas também por quê? Porque ele teve companheiros como Álvaro, como Ronaldo Angelim, que nas suas melhores fases ajudaram muito a ele também. Agora eu acho que o Alex Silva está na hora de voltar a acostumar a ter uma boa zaga ao time rubro-negro. Verdade. Acesse o 4 Linhas pelo YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas. O 4 em numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. Ainda hoje, um giro por toda a bola que rolou no Brasil e no mundo. Os empates do Fluminense, a vitória do Fluminense e o empate do Vasco, aqui no nosso blog, radio4linhas.blogspot.com. O 4 em numeral, radio4linhas.blogspot.com. O 4 é por extenso, radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.